de um lugar. As regiões de baixo, pessoas começam a ser libertadas, porque o que as prende, o apóstolo Paulo diz umas coisas interessantes, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga, o meu problema não é contra a minha sogra, não é contra a minha sogra, não é contra o meu sogro, não é contra o meu não sogro, é contra o meu cunhado, não é contra o meu cunhado, não é contra a minha cunhada, não é contra a minha não é cunhada, contra o meu esposo, não é contra o meu esposo, não é contra a minha esposa, não é contra a minha esposa, nem é contra mim. nem é contra mim. O meu problema, O meu problema, a minha luta é contra principados, é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade, forças espirituais da que maldade, atuam nos lugares celestiais. que atuam nos lugares celestiais. Então aquilo que eu quero liberar sobre vocês esta tarde, primeiro vai ser para cima. Eu quero pegar os cães que estão nos ares com essa palavra, anunciando a multiforme sabedoria de Deus nos ares. Amém. E aí, irmão, embaixo fica fácil. Depois que é quebrada a força nos ares, embaixo fica fácil. Amém? Amém. Então, eu estou numa nação onde o idioma é o quê? Francês. Então, respeitando princípios de territorialidade no mundo espiritual, eu quero pregar em francês hoje. Todos entendem francês? Amém. Amém? Amém. Mas eu não falo francês. Je ne parle pas français. E o que eu vou fazer? Como pregar? Irmãos, quando Moisés entrou no Egito, ele entrou com Arão. Ele não falava egípcio, mas Arão falava. Moisés era gago, não falava perfeitamente, mas Arão falava. Então, Moisés falava com Arão. E eu ouso entender que ele falava com Arão naquilo que os judeus chamam de Lashon HaKodesh, que é a língua dos santificados, que é o hebraico. E Arão falava em egípcio com Faraó. Então eu não quero pregar em português essa noite. Eu preciso de alguém que me ajude para gritar comigo nos ares em francês. Amém. Quem pode me ajudar a interpretar a mensagem do francês? Vem cá. Você? Alguém olha as crianças? O corpo das crianças. Juliana, vem cá do meu lado. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, aquilo que vamos fazer aqui essa tarde tem um cunho profético. É, Senhor. Seigneur, ce que nous allons faire ici cet après-midi, une connotation prophétique. E nós não queremos pregar nessa nação Et nous ne voulons pas prêcher sur cette nation falando a língua que nós trouxemos do Brasil. en parlant la langue que nous avons ramenée du Brésil. Ajuda-nos, Senhor, Aide-nous, Seigneur, a profetizar nos ares à de Geneve, prophétiser sur les airs de Genève, na Suíça, en Suisse, na língua que eles entendem. dans la langue qu'ils comprennent. E que agora, Senhor, nos ares de Et Geneve, que maintenant, dans les airs de Genève, seja manifesta a multiforme Nome de sabedoria do Jesus. soit Senhor. manifestée la multiforme sagesse du Seigneur. E que seja conhecido nos ares o teu poder. Et que soit connu dans les airs ton pouvoir. E que tu comeces a usar a Sabrina, Et que tu commences à m'utiliser, Seigneur. Em nome de em nome de Jesus. Au Jesus, nom de Jésus. como a boca profética Amém. Bouche prophétique que irá confrontar Faraó, qui ira confronter Pharaon, como Moisés e Arão, comme Moïse et Aaron. e que venha sobre ela a unção do teu Amém, Espírito, Senhor, em nome de Jesus. e que o francês perfeito venha sobre ela, Et qu'un français parfait vienne sur moi. e que todos aqui possam, Senhor, Et que tous ici puissent entender a tua palavra, comprendre ta parole. porque estamos pregando a palavra de um Deus que é Deus de povos, Car nous prêchons une parole de Dieu de povos, línguas, tribos e nações. peuple, langue et nation. Em nome de Jesus, Au nom de Jésus. abre os ares, Senhor. Ouvre les airs, Seigneur. Abre os ares, Senhor. Ouvre les airs, Abre os ares, Senhor. Abre os ares, Senhor. Em nome de Jesus. Abre os ares sobre Geneve. E que a glória do Senhor venha sobre esta nação. Que a glória do Senhor venha sobre o teu povo. Que a glória do Senhor seja manifesta. Que o teu nome de Espírito, Jesus. que o teu Espírito sacuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós entramos
ventos dos ares desta Nous rentrons nação dans les airs de com uma cette palavra nation. profética. Aleluia. Ouçam a voz do Senhor. Entendez la Ouçam voix a du voz do Seigneur. Senhor. Entendez la voix du Amém. Em Seigneur. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Sabe, é uma das poucas vezes que eu prego com um intérprete. Une des seules fois que j'ai prêché avec un interprète. E eu quero liberar o meu coração para falar um português, em português, Et j'aimerais libérer mon cœur pour parler en portugais, para que você possa interpretar pour que je puisse interpréter em nome de Jesus. au nom de Jésus. O texto que eu quero ler com você, La parole que je veux lire avec vous, eu vou pedir a Sabrina que leia em francês, se tiver uma Bíblia em francês. Evangelho de Lucas, l'évangile de Saint Luc, capítulo 24, 24, chapitre 24. verso 13. Eu não vou ler em português. Eu quero desafiar você Je veux vous défier a trazer um suíço no próximo culto. à ramener un Suisse au prochain culte. Já temos uma, Nous en avons déjà une mas ici, ela já é crente. mais elle est déjà chrétienne. Pode ler o texto. Jusqu'au de 13 jusqu'au Do 13 até o 24, 24. 24, 13, 24 du 13 jusqu'au... até o 33. Pode Et ler. voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 estades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvrant et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions ce que serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont arrivées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est arrivé. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas. Alors Jésus leur a dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'ils entrent dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le passèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés.
A minha pergunta, Ma question est, quantos entenderam essa palavra? combien ont compris cette parole? Levante sua mão. Vocês entenderam Vous essa avez compris cette história? parole? Vous avez compris cette histoire? Vocês ouviram o que foi Vous avez liberado entendu ce qui a été libéré? e entenderam? Vous avez compris? Levante sua mão. Levez vos mains. Quantos entenderam? Combien Quero ont ver. compris? Quantos entenderam? Entendeu, Combien ont Dani? compris vraiment? Mais ou menos. Levez votre Você main. entendeu? Você entendeu toda a história? Entendeu tudo? Entendeu tudo? Entendeu? Entendeu tudo? Essa passagem Ce passage está falando sobre um momento após a ressurreição de Jesus. parle d'un moment après la résurrection de Jésus. Dois discípulos Deux disciples saíram de Jerusalém sont sortis de Jérusalem. e foram para uma aldeia Ils sont allés dans un village chamada Caldas Novas. appelé Caldas Novas, c'est un joli village, Que é a Emaús do Que- tempo de Jesus. qui était Emmaüs à l'époque de Jésus. O que tem em Caldas Novas? Qu'est-ce qu'il y avait à Caldas Novas, donc à Emmaüs? Diga, água quente. De l'eau chaude. É um ponto de relaxar. C'est un endroit où on peut relaxer. As pessoas vão a Caldas Novas Les gens ils vont à ce village para relaxar. pour relaxer, se Sim ou não? détendre. Sim ou não? Oui ou Sim. non? Oui ou non? Bonitas piscinas termais Beaucoup de piscines thermales, e a água muito quente de l'eau chaude que relaxa. qui détend. Bom, dois discípulos estavam em Les Jerusalém disciples étaient à Jérusalem e após a morte de et Jesus après la mort de Jésus, cessou a esperança. ils ont l'espoir s'est rompu. Pessoas Les personnes que acreditavam e ouviram que qui Jesus croyaient et qui ont entendu Jésus, tinha morrido, qui ont entendu qu'il était mort, tinha sofrido tudo que os profetas disseram, ils avaient entendu qu'il avait souffert tout ce que les prophètes ont dit. mas aí Mais là, a ressurreição para essas pessoas la résurrection pour ces personnes-là, ainda era uma dúvida. c'était encore un doute. Eu quero declarar nos ares desse lugar Je veux déclarer dans les airs de cet endroit que Jesus ressuscitou. que Jésus, il est ressuscité. O apóstolo Alléluia. Paulo diz L'apôtre Paul dit, que se nós não cremos na ressurreição de Jesus, nous, on ne croit pas dans la résurrection de Jésus. a nossa fé não tem valor. Notre foi n'a pas de valeur. É interessante, C'est intéressant. se nós formos no cemitério de Paris Si on va dans le cimetière de Paris e procurar